Sejam muito bem-vindos, está aberta mais uma sessão das Novas Crónicas da Idade Média, segunda temporada. Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego. Trusty News, os trabalhadores não querem que os títulos desapareçam e, portanto, tomaram uma posição sobre aquilo que se passa no grupo que está a caminho da insolvência. Não sei se, Eduardo, tu queres falar um bocado sobre isto. Eu vou dizer, os títulos são Visão, JL, Caras, Exame e por aí fora. Não é? Sim. Há uma série e a situação, digamos, é complexa para os próprios jornalistas e eles decidiram lançar um apelo a investidores para ver se conseguem defender os seus postos de trabalho. A situação da comunicação social faz lembrar Setúbal há uns anos com as bandeiras negras e a cena da fome. Também não Não, mas quer dizer, Luís, a verdade é essa, quer dizer, um grupo como o da Visão que desaparece de repente e também não se percebe muito bem como, também nem se percebe. Para mim, sempre foi um bocado um mistério a criação daquele grupo e na forma como ele foi, mas enfim, eu não é sobre isso que eu quero falar. Mas tu aí tens que separar duas coisas. Uma coisa é o programa da empresa, da Trusty News, portanto, do Luís, e os títulos, são coisas, apesar de tudo, um bocadinho diferentes, não é? Eu conheço uma área que eu conheço bem, porque alguém tem que comprar, isso teve sob a minha responsabilidade quando fui administrador do Grupo Empresa e tinha também esta área. E conheço bem, portanto, a situação da Visão, que era, no meu tempo, uma revista que tinha margem positiva. Para mim é uma surpresa muito grande que a Visão tenha, o grupo, que não é só a Visão, tenha acumulado uma dívida de 30 milhões de euros, dos quais quase metade é ao Estado. Acho um pouco estranho e, portanto, enfim, alguma coisa terá acontecido aqui para a situação ser esta, que é uma situação realmente, portanto, complicada e, portanto, veremos como é que acaba. Aliás, provavelmente não irá acabar bem para a administração, porque, segundo notícias que vieram nos jornais, que eu também não tinha percebido que tivesse neste ponto, a administração já foi condenada para tanta pena de suspensa de prisão. Mas o que eu digo, eu estou a falar no sentido de eles coitados estarem na situação. Mas o que eu queria dizer é que os títulos, a Visão continua a ser um título forte. Por isso mesmo os jornalistas querem que alguém o compre. E vai acontecer. Isso não tenho dúvida. Quanto ao negócio, agora, o que é que aconteceu ali no negócio, eu não consigo perceber. Quando aquilo foi vendido, possivelmente estava bem, mas a gestão eu não estou a dizer que estava muito bem. Não, está bem. Estava razoavelmente bem, estava. Eu ia pegar nesta história atual para falar de uma história que tem 40 anos, que é a história da revista Grande Reportagem. Ofereceram-me há relativamente pouco tempo uma coleção, não é a coleção toda, mas enfim, significativa da revista, que era uma revista absolutamente fantástica do ponto de vista da qualidade do jornalismo, não é? Ela foi fundada em 84 na sequência do programa da RTP na altura, o Grande Reportagem. O diretor era José Manuel Arata Feio, portanto teve repórteres como Miguel Sousa Tavares, Rui Araújo, Joaquim Furtado, etc. E mais tarde passa para a Dom Quixote. Ela durou pouco tempo, enquanto Grande Reportagem, dirigida pelo Barata Feio. Em 89, a Dom Quixote compra e o Barata Feio continua como diretor, mas pouco tempo, e quem passa a dirigir é o Miguel Sousa Tavares, que aliás leva a revista durante bastantes anos, com uma nova equipa de jornalistas, onde estavam o José Mar Dionísio, Fernanda Câncio, Rui Ferreira e Sousa, e com grandes colaborações, desde António Lobantunes, Agostinho da Silva, etc. Portanto, era uma revista com uma qualidade absolutamente excepcional, que acabou por desaparecer, ainda foi suplemento do DN e do JN, e até 2005, e depois desapareceu. O meu ponto é este. Era completamente impossível, nos dias que correm, arrancar com uma revista com esta dimensão e com esta qualidade, infelizmente. Isto é, a Grande Reportagem, enquanto produto mais nobre do jornalismo, está, do meu ponto de vista, praticamente condenado. Sim. Mas voltamos à Trusty News para dar aqui uma boa notícia, que é digamos que o reverso da medalha, que é a história da Time Out, que era também do portfólio
da Trusty News, Não, era Luís do Delgado. Era Luís dele, Delgado. ele já tinha vendido, não é? Já tinha vendido. Ele tinha vendido. E agora é a Time Out, a divisão portuguesa, que lança a Time Out Rio. Exatamente. O que me parece verdadeiramente extraordinário e que fez agora uma edição especial na COP. Fez uma edição especial na COP no G20 em inglês, sobre o Rio de Janeiro, e vai lançar edições em papel e online, no fundo, sobre o Rio de Janeiro. A Time Out tem uma equipa muito interessante, porque tem um diretor que é o Duarte Vicente, que é um homem da área comercial, mas também muito bom no editorial, e eu penso que é raro um projeto que vai de Portugal para o Brasil, não é? Até por isso é um bocado inédito. Por outro lado, a Time Out tem também um pequeno problema que eu também nunca percebi, que é alguma hostilidade da parte da Comissão da Carteira em lhes atribuírem carteiras profissionais. Que eles não têm carteira profissional. Há um litígio ali, há uns que têm, outros que não têm, mas quer dizer, o lifestyle, se for dos chamados jornais de referência, não tem problema. O lifestyle na Time Out tem um problema. Mas eu fico muito contente com o sucesso deles e trabalhei com alguns, fico muito satisfeito com isto. Bom, mas eu gostaria de voltar à Visão para dizer que a Visão continua a ser uma boa revista. Isso é preciso dizer aos nossos ouvintes, que tem uma boa equipa, um bom diretor, bons jornalistas, boa qualidade, e tudo devemos fazer, nomeadamente eu que a compro, para manter um título que continua a ser um título histórico, não é? Porque é preciso recordar que a Visão é herdeira de um outro grande jornal que era o jornal. Exatamente. A grande reportagem. Tu compras uma edição, não vais comprar a revista. Compro uma edição. Não vais comprar a revista. Não, já vais comprar o título. Não, por acaso, quando foi na altura Pensaste nisso? ainda passou isso pela cabeça. Mas claro. depois realmente foi um sonho, para tanto que não chegou a ser bem um sonho, foi uma Sonhos ilusão. que se Foi uma mantêm, ilusão. que se perseguem, Mas claro que é evidente que a revista, o mercado não está fácil, e para as revistas também não está, continua a perder publicidade e circulação, etc. Mas a Visão tinha uma particularidade, tinha um número de assinantes, portanto, estável, portanto, tinha à volta de 30 mil assinantes, no meu tempo, penso que agora serão menos, mas que se mantinham muito fiéis à revista. E isso era tanto um dos alicerces do poder económico da Visão, era isso. Não sei se agora se é assim, se não, mas eu espero que, apesar destes problemas empresariais, que os títulos se mantenham e que se possa encontrar uma solução para os títulos e para os jornalistas, claro. Luís, vale a pena recordar que a Visão sai do grupo Jornal, Jornal, sim. Lembramos, que foi um projeto, daqueles projetos jornalísticos mesmo, tanto Claro, feito por sim. jornalistas, dirigido por jornalistas, enquanto próprios administradores, não é? Portanto, e foi, apesar de tudo, um projeto que teve grande sucesso. Não é? Há boas notícias e más notícias nesta nossa vida, nesta nossa atividade. Já vamos a uma boa notícia, que é o exclusivo que a SIC fez com o Álvaro Sobrinho. Mas, Eduardo, há uma outra má notícia, que é da Associated Press. A Associated Press anunciou que vai reduzir 8% dos quadros, e eles são muitos em todo o mundo, mas sobretudo porque a Associated Press está à procura, diz a diretora, os nossos clientes estão a mudar, tanto em quem são, como no que precisam de nós, pelo que centramos e procuramos oferecer um serviço de notícias digital. Eles estão a transitar totalmente para o digital, no fundo dar um salto, também não se percebe muito bem como e em que sentido, porque a transformação dos meios leva à transformação da agência. E isto é um imbróglio complexo. Mas olha que a France Press está ao lado dos jornais franceses, de boa parte dos jornais franceses, principais jornais franceses, numa ação contra a Rede X por causa de não pagarem direitos de conteúdos. Os direitos conexos. Os direitos conexos dos conteúdos. Não é o único processo. Não é o único processo. Há um anterior. Não, e há um processo dos jornais, da Associação dos Empresários, acho que é dos empresários, portanto, da comunicação social em França, contra a Microsoft. Mas Exato. Mas, tudo, são 50 publicações. 50 publicações. A AP é muito mais global do que a France Press, não é? Com todo o respeito, como diz o outro, a AP é a AP, não é? Chama-se General Information Press Alliance, Exatamente. essa associação que também processou a Microsoft por milhões e milhões de conteúdos utilizados sem pagamento de direitos conexos. Exclusivo da SIC, Luís Marques. Bom, a SIC, já falámos da semana passada na notícia sobre a nacionalidade do Álvaro Sobrinho.
ou seja, na não nacionalidade portuguesa, portanto, que lhe tem sido reconhecida, não sendo ele, não tendo ele direito ao passaporte português, porque renunciou a essa nacionalidade. Esta semana a notícia tem tido alguns desenvolvimentos e esta semana teve uma evolução importante, que foi uma entrevista ao próprio Álvaro Sobrinho. Foi uma entrevista muito interessante, conduzida pela Nelma em situação de muita dificuldade, tendo em conta que não era presencial, portanto estava fora. Percebeu-se que a Nelma estava ali com algumas dificuldades, o que é perfeitamente compreensível. Vale a pena ver a entrevista, porque foi boa de parte a parte, mas há depois no meio da entrevista um elemento interessante que adensa mais todo este nevoeiro que existe sobre este processo todo. É que, páginas tantas, a Nelma pergunta-lhe quem é que pediu a certidão de nascimento dele. Porque esta história sabe-se porque alguém pediu a certidão de nascimento do Álvaro Sobrinho, e a partir daí é que se desencadeia todo este processo, porque alguém percebeu que ele não tinha direito à nacionalidade portuguesa. Bom, a verdade é que o Álvaro Sobrinho disse que não tinha sido ele. Que não foi ele que pediu tanta certidão de nascimento. Mas os serviços têm que saber. E a Nelma disse, mas se não foi você, quem foi? Pois é, o que eu lhe pergunto assim, o que não deixa de ser interessante foi a capacidade de resposta. Eu pergunto, diga-me lá você, quem é que foi? Você é que são jornalistas? Ela assim um momento gago, mas realmente fica a questão, mas quem é que pediu tanta certidão de nascimento do Álvaro Sobrinho, que desencadeou este processo todo? E isso é um tema, portanto, que eu não sabia que alguém podia pedir, portanto, uma certidão de nascimento de outra pessoa sem ficar identificada. Acho que deve haver alguma identificação, portanto, quando se percebeu, os jornalistas do Expresso tentaram saber quem foi e essa informação não lhes foi dada, o que também é ainda mais estranho. Bom, portanto, fica aqui, portanto, haverá um desenvolvimento deste processo. Para a semana voltaremos ao assunto para saber quem foi a pessoa que pediu para tanto certidão de nascimento. Muito bem. Antes de avançarmos para a questão da guerra e para o novo gabinete americano, da nova administração americana, eu queria deixar aqui uma pista e sugeria veementemente que as pessoas fossem ao site da COP espanhola, verem este vídeo do Ángel Expósito, não sei se é assim que se diz exatamente em castelhano, diretor da COP espanhola, que conta uma história extraordinária no seu podcast La Linterna, ou La Linterna, assim é que se diz. Em retribuição pela ajuda espanhola, numas cheias em Tombuctu, o presidente da Câmara de uma pequena aldeia do centro do Mali fez uma coleta para ajudar as vítimas das cheias em Valência. Recolheu 50 euros e enviou à Embaixada Espanhola em Bamako. O Ángel tem um desempenho extraordinário, é um excelente contador, diz muito bem, por isso recomendo vivamente que ouçam, mas o que fica claro para quem ouve é a capacidade tremenda da rádio como meio de comunicação de proximidade, quase íntimo. Não é? A forma como ele fala é tão próxima, tão íntima, que é verdadeiramente comovente. Pronto. Eu queria deixar aqui esta pista para poderem ouvir este portanto, podcast. Ou seja, no Mali foram recolhidos 50 euros para ajudar. Uma aldeia é extraordinário. Como retribuição por uma ajuda que os espanhóis lhe deram numas inundações daquela aldeia. Exatamente. 50 euros. São 50 milhões. São 50 milhões, não é? Isto realmente há coisas que nos fazem acreditar no ser humano. Justamente, é justamente isso. Muito bem. Aos 1000 dias de guerra, Biden autorizou, no fundo, a utilização de armas americanas contra os russos. Putin ameaça com o nuclear. Esta quarta-feira, os Estados Unidos e alguns países europeus, entre os quais Portugal, decidiram fechar as embaixadas. Parece que Portugal já reabriu com serviços mínimos. Estão a ser reabertas. Exato. As embaixadas em Kiev, dada a iminência de um ataque russo em larga escala à capital ucraniana. Os médias nacionais e internacionais têm dedicado tempo e espaço ao comentário desta nova escalada de tensão com o Kremlin, mas fechar as embaixadas foi um movimento, um move que não é um sinal contrário a quem ataca, não é? Se lermos bem a história, é sempre um passo que se dá, que é fechar as embaixadas, que é cortar linhas de diálogo, que é
Não é uma coisa um bocado... E as linhas de diálogo parece que foram fechadas porque o telefone vermelho, segundo o que vem nos jornais, Não funciona. Portanto, não funciona. Eu percebo, digamos, há uma atitude ali, digamos, quase simbólica, não é? Porque, enfim, o fecho das embaixadas significa que o perigo é iminente e é efetivo. Eu penso que é esse o recado. Mas não se quiseres lutar... Portanto, agora, do ponto de vista, digamos, até da mediatização do conflito, é natural que nós assistamos nos próximos dias e nos próximos meses a um agravamento da situação, porque a Rússia tem todo o interesse em marcar o maior número de território até que haja as eleições americanas, a sucessão no poder americano. A tomada de posse e o Biden acho que fez muito bem, tardiamente, de dar meios de defesa, ou somos a favor da Ucrânia, ou não somos. Quer dizer, O Zelensky já criticou essa decisão de fechar embaixadas. O que nós podemos perguntar é porque é que ele não fez antes. Porque é que ele não fez isso antes, não é? Não é? Porque é que esperou a vitória do Trump para condicionar a estratégia do Trump quando tomar posse? Ou seja, porque é que não fez isto antes? Isto já devia ter sido feito antes. Portanto, a verdade é que o Ocidente, e os americanos em particular, que são a maior potência militar, têm vindo sempre atrás das circunstâncias, não é? Isso é que é... Portanto, não lideram o processo, não é? No fundo, não lideram o processo. Mas estamos perante um bluff ou é uma ameaça real, esta de... Não, a verdade é que hoje de manhã, portanto, os russos dispararam para um míssil balístico intercontinental. Hoje, quinta-feira. Sim, não foi hoje, quinta-feira. Não foi, aparentemente não foi em direção a Kiev, foi em direção a uma outra cidade, mas foi disparado, portanto, e isso obviamente pode significar aqui um agravamento, portanto, desta troca de mísseis, portanto, de potência acrescida, como os ucranianos estão a fazer. Mas que há aqui uma escalada. Agora, provavelmente esta escalada também será até para condicionar a estratégia do novo presidente americano. Podemos admitir que sim, não é? Porque a reação do filho do Trump anuncia o pior, não é? Sim, quando ele desvaloriza e critica e ridiculariza, inclusive, esta decisão do Biden, portanto, da presidência atual, de conceder, portanto, os mísseis de longo alcance, portanto, aos ucranianos, não anuncia nada de bom. Eu não sei se cabe aqui, mas depois no Trump há a questão das nomeações. Não? Sim, era justamente para aí que eu ia. Isto é, o anúncio da Constituição da administração Trump não anuncia nada de bom, não é? Mas eu gostava talvez de acrescentar um ponto, que é o seguinte: nós estamos num momento chave da situação na Ucrânia, não é? É no fundo, portanto, realmente o Ocidente está a perder esta guerra. E é preciso dizê-lo com todas as palavras. Foi ditas, aliás, pelo Economist, portanto, há 15 dias, que dizia assim: para ganhar esta guerra é preciso reconhecer que estamos a perder. Claro. O Ocidente está a perder esta guerra, ponto final. E isso é preciso que fique claro, independentemente de alguma retórica que haja de parte a parte, as hesitações do Ocidente nesta matéria, tanto em termos de sanções económicas, a Europa e os Estados Unidos vão no 14º pacote de sanções, tanto à Rússia. E continua a haver países europeus a comprar gás à Rússia. E a verdade é que a economia russa, apesar de 14 pacotes de sanções, vai crescer este ano mais que a economia americana. O que é extraordinário, não é? É a economia de guerra. É uma economia de guerra, uma economia de guerra. É conjuntural, mas a verdade é que isso está a acontecer. Sim, na área militar, nós estamos andados sempre atrás do prejuízo. Primeiro, vamos ganhar a guerra porque os americanos vão dar os Patriots à Rússia, à Ucrânia. Deram os Patriots? Não. Depois a seguir aos Abrams. Deram os Abrams, foi um fracasso. Depois a seguir, portanto, agora os MiGs, é os F-16. Não sabemos nada dos F-16. Aparentemente já deviam estar. Não sei se sabemos. Ou seja, há aqui qualquer coisa que não está a correr bem. Ou seja, o Ocidente está sempre atrás do prejuízo. E isso não augura nada de bom. E em que impacto poderá ter esta constituição da nova administração do coisa que parece mais um casting para a Casa dos Segredos, não é? Sim. Que é uma coisa extraordinária. Um ministro da Saúde, um secretário da Saúde que é um militante anti-vacinas, sei lá. Agora o Dr. Oz é também chefe da agência
que faz a mediação dos seguros, Sim. não é? E dos seguros, sim. Ou dos seguros. E, portanto, quer dizer, estamos aqui quase com um casting para a Casa dos Segredos, não é? Eu tive O Pacheco Pereira, aliás, fez uma boa boa comparação com fez. Olha, eu não vi, por acaso. vale a agora pena ver. Não tenho achava aqui- que estava a ser original. Ah, é? afinal. Não. aí o elenco? Não, tenho o elenco, tenho aqui Não, mais o ou menos. elenco Tenho é aqui. extraordinário, Epá, sim. é assim, pá, então, segundo o Pacheco Pereira, pá, em termos de comparações, é assim. O Ministério dos Negócios Estrangeiros é como se fosse o embaixador de Tanger. Válido. Epá, o Ministério da Administração Interna é como se fosse o Pedro Pinto. Sim. Uma comparação, não é? Pedro Da Pinto, saúde, líder parlamentar. do Chega, Chega, que há outro. A saúde é a Margarida Oliveira. Vocês já- o czar das fronteiras é o André Ventura, claro. Não é? Sim, claro. Depois, na Justiça, o Rui Fonseca e Castro, que é aquele juiz. Pá, Aquele juiz. Sim, sim, Defesa Nacional, o Agostinho Costa, claro. Não é? Na cultura, a grande surpresa, Joana Amaral Dias. Exatamente. Faz sentido. Não, Não é? faz todo sentido. sentido. Bom, Na educação, pá, aqui acho uma grande injustiça. O Núncio, pá, O Paulo Núncio. o Paulo Núncio. É, pá, isso é uma injustiça, eu acho. Isso, bom. E depois, na economia, a pérola das pérolas é na economia. Quem é que é na economia? Epá, o nosso camarada Camilo Lourenço. Muito Coitadinho. Coitado do Camilo Lourenço. Coitadinho. Faz Que sentido, deve dar às voltas. Pá, o Camilo sabe disso, se calhar não sabe. Epá, não sei se ele já sabe. Porque não sei. Depois na família é Isabel Galriça Neto. Epá, e ele diz, pá, tanto que é mais ou menos a mesma coisa. Portanto, um governo do Trump em Portugal seria mais ou menos isto. Bom, enfim, aqui há uma... Sim, há alguma ironia. Uma ironia. Sim, Eduardo, Não mete lá Tu estavas alguém a querer de direita, dizer- tipo Jaime Nogueira Pinto, alguém sério e tal. E Tens aqui pensa. sérios, pá, tens aqui gente séria, caramba. Tens aqui gente séria. Esses, Não? Pá, também não é. Pá, isso és tu também. Pá, Tu também pá, ninguém és. é sério. Pá. É um desmancha Já não sei os prazer. teus amigos. Pá, tanto, desmancha de dos Belém, meus amigos de são. Belém, de Se os Belém, meus tal, amigos aquelas são. coisas ali, Se os meus ali de amigos, Belém. isso podes ter a certeza. É, pá, Até vamos ao lá, fim. pá, espera aí. Pá, ó, não, aqui Luís gente Marinho, séria. Original, gente original. Este registro que o Trump está a usar na construção da sua administração, que impacto é que tu achas que pode ter ali? Não estou a falar dos Estados Unidos nem do mundo, estou a falar apenas da guerra da Ucrânia. Que impacto é que pode ter ali? O que eu acho O que pode- Ministro da Defesa, o Secretário da Defesa, não é? Era um ex-apresentador da Fox News. Bem, também não era só apresentador da Fox. Sim. Não era só isso. Não é? Tem algum É um tempo. apresentador, não é só apresentador. Ele tem outras Ele, caras. aliás, combateu, não é? Sim, como até. Sim. Um veterano, era um veterano de guerra. É assim, tudo indica que as decisões que Trump irá tomar depois de janeiro, depois de tomar posse, vão diminuir muito a ajuda norte-americana. Isto é, a acreditar... Quer dizer, nós nunca podemos dar uma garantia Ele disse que sobre as acabava com a guerra em declarações. 24 horas. Pois, não é? isso ele acaba com tudo em 24 horas. Quer dizer, a dificuldade é nós percebermos o que é que ele hoje diz e o que é que amanhã faz. Há sempre alguma diferença entre o que ele diz e o que ele faz. Tudo indica que haverá uma diminuição muito grande da ajuda à Ucrânia, segundo ele próprio já avançou várias vezes, e que isso poderá ser, digamos, uma pressão para se chegar à paz. Agora, que paz é que Trump tem na cabeça, não é? Se é a paz da vitória basicamente russa sobre uma série uma parte significativa de território da Ucrânia, se é alguma coisa que pode ser negociada, tendo em conta que a Ucrânia também já ocupou, enfim, uma pequeníssima parte de território russo. O que é que está em causa, não é? E se é que ele tem um pensamento para isto, porque a nossa dúvida sempre em relação, quando falamos de Trump, é se ele tem algum pensamento. Quer dizer, Nem que seja tático, não é? Sim, se ele tem algum pensamento que faça sentido em relação a um conflito que é muito sério, sobretudo muito sério para a Europa, não é? Sobretudo para a Europa. Eu penso que é para o mundo, mas sobretudo para a Europa. Se ele está preocupado com a Europa... Teoricamente também não está assim muito. Se ele está preocupado com a NATO, E sinceramente também também acho que não não está. tem nenhuma condição de chegar à frente. temos esse problema. Nenhuma E a condição. Europa, Mas é Preciso olhar mas também é para preciso- a Ucrânia tem neste momento 23% do território ocupado pela Rússia, não é?
sensivelmente. Depois, o que resta da Ucrânia também não é uma coisa muito homogénea, não é? Há um conjunto de... Há gente que se revê mais na Polónia, há gente que se revê mais... Há minorias que não são tão minorias assim, húngaras, há tudo. Portanto, há lituanos. A Rússia, não, a Ucrânia não é uma realidade, não é Portugal. Aquilo é muito misturado. Mas quer dizer, olhar para isso, a Rússia também não. Quer dizer, a Rússia então ainda é menos. Mas vamos lá ver. Na Rússia o que conta são os russos brancos. O resto são os povos que andam para ali, os tipos dos países acabados em ão, que eles tratam a lambada. Não, sempre foi assim e sempre assim será. E agora vêm os coreanos que tu até confundes com os russos do Oriente, não é? Sim. Portanto, quer dizer, distinguir um coreano lá de um russo do outro lado, eu estive lá, não distingo um, não é? Portanto, aquilo, a realidade daquilo que sobra, ou que pode sobrar da Ucrânia, é uma realidade também muito complexa, não é? Portanto, para já, eu acho que este ano que vem, com o Trump, a única coisa que eu admito é que vai haver um processo qualquer negocial, suponho eu. E na Rússia quem só puser cai da varanda, como aconteceu agora também ao bailarino. Sim. Não, isto é uma coisa, Moscovo escorrega-se muito nas varandas. Não? A pessoa está ali numa varanda e tal, que é muito úmido. Aquilo é muito chamado úmido. passo em falso. Sim, Luís Marques, tu... Não, eu ia dizer que a interpretação que eu faço, e lendo a imprensa internacional, que tem acompanhado isto, eu acho que as duas partes estão a preparar para aquilo que vai acontecer depois do dia 20 de janeiro. E, no fundo, quem é que vai ter mais condições de negociação do que se vai passar a seguir. E o que se vai passar a seguir é uma paz imposta, ponto final. Portanto, criar uma situação de facto consumada, tipo Coreia, uma paz podre, com as duas partes. Portanto, uma zona, portanto, tampão, governada, sabe-se lá por como, portanto, por uma entidade terceira, eventualmente, com o problema da Crimeia resolvido, portanto, isso é coisa, e o resto, ali uma situação, portanto, híbrida, em que mais ou menos se aceita uma situação, portanto, de terra de ninguém. É isso que vai acontecer. Portanto, basicamente, nesta altura, portanto, os ucranianos estão a tentar impor as melhores condições, portanto, para esse tipo de negociação, mantendo Kursk, portanto, uma moeda de troca em termos territoriais. É isso que vai acontecer. E, nesse sentido, ao contrário do que se pensa, eu acho que uma estratégia do Trump de impor isto pode ter sucesso. E porquê? Porque daquilo que se percebe das declarações do Zelensky nos últimos tempos, ele está esgotado. Há um esgotamento da situação. Parece-me evidente, sim, também. Em termos humanos, em termos de cansaço da população, em termos de popularidade dele, que é uma coisa que ninguém fala, mas segundo todos os dados indicam, portanto, a popularidade dele está a baixar bastante. Há oposição interna ao próprio Zelensky, o que é normal, portanto, enfim, acontecer. Portanto, ele está a gerir aqui tanto um processo que lhe dê alguma margem negocial para se manter no poder, o que é bem, portanto, deve fazê-lo e merece, aliás, diga-se de passagem. Mas acho que estamos numa fase de mudança de modelo e de paradigma. Bom, vamos avançar porque temos ainda muitas coisas em agenda para este programa, para esta emissão. 25 de novembro na Assembleia da República, sessão solene, já esta segunda-feira, dia 25, claro. Obviamente, se é 25 de novembro, tinha que ser no dia 25, não é? Sim, já agora, convém. O PCP já avisou que não vai. O PCP Sim, é um clássico. O PCP já avisou que não vai. O Bloco de Esquerda... Só vai um. É porquê? Quantos têm eles? Não sei a quem. Eu acho que iam fazer um sorteio. Quantos deputados têm o Bloco? Sorteio para ver quem é que ia. Mas não sabe quem. O PS não concorda com a sessão. Não concorda? Sim, não. Mas que seja idêntica à sessão do 25 de Abril. Este é que é o ponto do Partido Socialista. Digamos que há aqui algum desconforto da atual direção do PS identificar-se com aquilo que é o legado histórico do Partido Socialista no combate que levou ao 25 de novembro. Eu acho que há um grande desconforto. E há um grande desconforto porque esta direção do PS não sabe bem o que é que quer, não é? É uma direção muito apontada à esquerda, portanto sempre ali à volta do Bloco de Esquerda, mais do Bloco de Esquerda do que propriamente do Partido Comunista. Há, aliás, uma ligação até de alguns amigos que influenciam, de certa forma, o pensamento
do Pedro Nuno Santos, e portanto esta direção é uma direção um bocadinho fora, não tem nada a ver, como é evidente, do ponto de vista do pensamento, do que é que foi a direção do PS na altura do chamado verão quente, não é? Portanto, porque, quer dizer, se nós esquecermos a história, ótimo. Se não esquecermos a história, o PS é o partido que lidera, do ponto de vista político, o 25 de novembro. O 25 de novembro. Esta é que é a verdade. Não é? Mário Soares é o homem do 25 de novembro, do ponto de vista político. Certo. E depois há um grupo de militares, não é? Que pronunciaram este levantamento, não é? Que é o chamado Grupo dos Nove. Eu tenho aqui, um dos documentos que tenho comigo é um dos originais do documento dos Nove, que é assinado por Vasco Lourenço, Canti Castro, Vítor Crespo, Costa Neves, Melo Antunes, Vítor Alves, Franco Charais, Pézara Correia e Sousa Castro. São estes os 9 homens que lançam, de certa forma, a divisão militar que leva ao 25 de novembro. E é verdade que o 25 de novembro coloca a democracia portuguesa nos carris certos. Isto é absolutamente inegável. Sim, como a democracia liberal, sim. Como uma democracia de tipo ocidental, novo, tipo ocidental. Portanto, o que é que se queria, não é? Parlamentar burguês. Eu só queria referir aqui um dos muitos artigos que têm sido escritos. Este artigo de Helena Pereira no Público, o título é Uma comemoração despropositada. Depois diz que comemorar o modelo é um erro, comemorar como um modelo como se fosse igual ao de 25 de Abril, que é até uma aberração, mas depois tem esta conclusão fantástica. O 25 de novembro garantiu ao país a democracia plural e ajudou a moldar o país de hoje. Então, em que é que ficamos? Isso é que é um problema. Ou o país de hoje está todo mal, está todo errado, ou então qual é o drama de comemorar o 25 de novembro? O ponto é que o momento fundador é o 25 de Abril. Mas o momento fundador, do meu ponto de vista... É o 25 de Abril. O momento fundador do novo regime é o 25 de Abril. Claro que sim, mas isso não está em causa. Mas eu penso que ninguém... As pessoas que acharam que se deve comemorar o 25 de Abril, que se deve assinar o 25 de novembro... que eu penso que não estão contra o 25 de Abril. Eu acho que o que está aqui a ser levantado como grande crise é como se o 25 de Novembro fosse contra o 25 de Abril. E penso que não é nada disso que está em causa, isto do meu ponto de vista. Evidentemente. Eu tenho uma interpretação assim um bocadinho mais lúdica, que é, para mim, eu percebo perfeitamente o PCP e o Bloco de Esquerda, porque para eles o 25 de Novembro é de luto. Porquê é de luto? Porque é nesse dia que acabou o sonho da República Popular Democrática Portuguesa. E era isso que eles queriam impor. E, portanto, entrou-se para uma democracia ocidental, enfim, parlamentar burguesa, digamos. E a verdade é essa, foi essa que vingou, é nessa que nos sentimos bem, e era essa exatamente que eles não queriam. Eles queriam a RDA. E foi essa que o povo votou, não é? Foi essa que o povo votou. A grande mistificação que há sobre a história do 25 de novembro é, e que tem sempre andado aqui a ser tentado escamotear, é que o PC foi o grande derrotado do 25 de novembro. O PCP esteve envolvido no golpe, ponto final. Retirou-se à última da hora, mas esteve envolvido no golpe. Isto é absolutamente indiscutível. Quando percebeu que ia perder. E aí retirou-se. Mas esteve na preparação e esteve envolvido durante o processo. Não há dúvida nenhuma sobre isso. E por isso mesmo é mais chocante o comportamento do Partido Socialista. Né? Porque se alguém ganhou o 25 de novembro, foi o Partido Socialista, e foi o Dr. Mário Soares, e todos nós estivemos lá. Eu estive lá, provavelmente vocês também. E estive, aliás, no dia 24 de novembro, portanto, estava eu com o Aventino Teixeira, quando o Ianes vem, portanto, a um sítio onde eu estava a jantar com o Aventino Teixeira, e diz: Aventino, vamos embora que há golpe. E lá vão eles, não sei quantos, e tal. Pai, percebia-se a gravidade da situação. Quer dizer, quando dizer que aquilo não foi grave, não, aquilo foi grave. Não é? E para mim é muito estranho o comportamento desta direção do Partido Socialista. E a extrema-esquerda também andava ali. E altamente criticável. Não, já aqueles agora... Mários Tomés e aqueles militares extremistas também lá andavam. Já agora nem toda a extrema-esquerda.
Está bem, está bem, ok. Pois não, Eu sei. o MRPP não era, estava do outro lado, exatamente. Eu estive do lado do IES. Ora, aí é que está. Alto e bom som. Aliás, temos que agradecer ao general Liendes do ponto de vista Que, aliás, militar. vai estar presente nas comemorações. E vai do estar, 25 de novembro. E vai, Do 25 de haver, novembro. já agora vai haver a apresentação de um livro dele, portanto, da Fátima Campos Ferreira. Sim, que é... Não, mas Para não perder. há uma Para não questão perder. que eu também acho estranha, é que a Associação 25 de Abril também se demarcou destas comemorações. O líder desta associação chama-se Vasco Lourenço. É um dos senhores que assinou este documento dos 9. E, pelos vistos, não está satisfeito. Como é que deixaram que o vice-governo tenha sido apropriado, entre aspas, como eles dizem, pela direita ou pela extrema-direita, que é extraordinário. Ainda por cima são só os 49 anos, não é? Quando forem os 50. Não, para o ano é que vai ser bonito. Então, Para o ano vai ser. exatamente. Bom, É que nós este estamos, ano nós não estamos é aqui redondo. a caminhar rapidamente para o final Já? do programa. Sim, sabes que as conversas são com mais cerejas. É com mais cerejas. E temos aqui dois pontos, mas não vamos ter tempo para os dois. E, portanto, podemos passá-lo rapidamente, que é o Ministro da Defesa vai aos bares à noite, falar com o Almirante da Marinha. Isto não é normal, não é? Bom, posso começar eu para dizer... Ele explicou, disse que o Ministro da Defesa tem sempre muita coisa para falar com um militar. Mas à noite num bar, em Lisboa? O Luís explica. Bom, eu não consigo explicar, não é? Não sei o que é que eles trataram, não é? Mas posso explicar o contexto, não é? Quando o Ministro vai beber um copo ao cockpit, chama-se cockpit, não é? O bar. Sacadura Cabral. E acho que comeram um prego também. Não comeram um prego, não é? não. Comer um prego no pão? O No Ministro pão? vai com o chefe de Estado-Maior da Armada, que não é o chefe de Estado-Maior do General das Forças Armadas, não é? É um subalterno. Sim, é o da Armada, sim. É o da Armada, não é? Vai a um bar, à noite, e tem lá as televisões, não é? Sim. Estavam lá as televisões. Estavam. Que eu saiba, não é? Estavam. Não foi uma coisa discreta. Foi a Não página foram- 1 que fez. Não foram dois amigos beber um copo a um sítio qualquer desconhecido. Não. Estavam lá as televisões. Ou seja, quiseram que aquilo fosse conhecido, fosse do domínio público. É evidente que há aqui uma estratégia política que é perversa para o sistema. Que é o presidente do tanto CDS, tanto para o poder militar como para o poder civil, político, e tendo concordar com o Miguel Relvas, que ontem quarta-feira, Exigiu a demissão. na CNN, que se isto fosse outro Presidente da República, ele hoje já não era chefe de Estado-Maior da Armada. Naturalmente é o que ele quer. Desculpa? Naturalmente é o que ele quer. Não, com certeza, mas se o Presidente da República fosse outro, provavelmente hoje portanto, Ele já não era. Pois. E eu tendo a considerar portanto, que provavelmente isso, com outro Presidente isso seria assim, porque não é normal este tipo de comportamento. Quer dizer, um chefe de Estado-Maior da Armada e o líder partidário, que ainda por cima portanto, é membro do Governo, é Ministro da Defesa, num Governo de coligação, isto não é bom, não é saudável. Mas acho que ele à noite em Lisboa, nos bares, vai como presidente do CDS, não é? Vai? Como Ministro da Defesa. E ele vai como quê? O Almirante? E o Almirante vai como marinheiro. cidadão, Como cidadão. marinheiro. Está bem. Não, o que mais me intriga é o que é que beberam. Porque o resto, eu já percebi do que é que falaram. Bom, é assim. Eu li que Não comeram sei, um prego, não sei. agora não sei o que é que comeram. O que é que eles falaram? Não sei. Mas... Mas somos até capazes de reproduzir o diálogo. Podíamos ir ao Então, cockpit e verificar. Faz lá esse exercício. Sr. Almirante, eu estava a contar consigo aí, deixe estar comigo que eu já sei muito bem o que é que eu vou decidir. Veja lá, decida bem e tal, que eu também conto consigo. Então já decidiu 2 pregos no pão, se faz favor, não é? Isto é lá. O Eduardo... Bom. Ok, temos aqui 2, 3 minutos. Há uma coisa que eu não duvido. É que eu José, adoro peraí, apostar José. porque depois Não, espera. mas eu não é percebi, assim, vocês ele acham vai bem ser, isto? ele vai ser, Não, o Almirante vai ser candidato. Agora digo eu. Mas vocês ainda não disseram sobre... Acham bem isto? Não disseram. Não, eu acho completamente surrealista, sobretudo que eles se encontrem a beber um copo à noite, não, e qualquer pessoa pode televisões. encontrar outro. Agora, com televisões televisões, atrás, à tira-copo. com Mas eu não o sei se jornal foram as em televisões cima. Não, todas. foi o página 1. Página 1. Página 1 é que fez isso. Não, está Mas- bem, mas mas fez imagens. Passado um bocado estava Não foi combinado, não. às 2 da manhã estava em todo... Quer dizer, basta uma e depois passou para todo o foi lado. combinado. Portanto, estava tudo à espera das imagens. Não é? Portanto, é evidente que isto é mais um episódio, mais uma subida do periscópio. Não é? Cá E que eu para cima. saiba, o Página 1 não é um canal de televisão. Não, mas mas hoje qualquer pessoa é um canal de televisão É crente. verdade. Pois é. Se eu filmar
o encontro só Desde que tenha lá depois quem Nós ponha no ar. tínhamos aqui uma coisa para falar também, que são os 10 anos depois os 10 anos do Sócrates, depois de ter sido preso à chegada à Portela. Mas como diz a canção, fizeram para ele na altura, Sócrates sempre presente. Ele pode estar presente no próximo programa e voltaremos a falar sobre Até isso. porque o processo está para durar. Porque o processo está para andar. Não, há aqui um dado importante que é esta decisão da relação, mas pode ficar para a semana. Sim, exatamente. Esta decisão da relação é importante, depois do Supremo decidir sobre as queixas, não é? Sobre as reclamações já dele, agora sobre a qual já recorreu. que ele já recorreu. recorreu. Exato. Porque diz que quem tomou a decisão não podia ter tomado. Sim, senhor. Pronto, então fica combinado. Sócrates, 10 anos depois de ser preso na Portela, continua à espera de julgamento. Nós voltaremos a este tema então no próximo programa. Já a seguir, os grandes enigmas e outras histórias. Os grandes enigmas e outras histórias. Quem quer começar? Eu posso começar porque vou ser muito rápido. É uma coisa. Porquê é que as televisões, quando falam de reformados, as imagens são sempre o pessoal a jogar às cartas? Pá. No jardim. Pois é, é sempre o pessoal a jogar às cartas. Tens razão. Eu sei que não é fácil arranjar imagens de reformados. Aquela é uma coisa um bocado paradigmática. inverno, quando eles estão em casa, Eu até digo uma coisa. Nós estamos aqui, somos 4 reformados e nenhum de nós vai jogar às cartas para o jardim. que saiba, Se bem que saiba. Mas é uma boa ideia. Alguns de nós até gostam de jogar às cartas. Mas de facto é isto que acontece. Eu lembro que, mais uma vez, quer dizer, não é fácil encontrar imagens de reformados. Quer dizer, uma pessoa pode filmar aí na rua pessoas com alguma idade e podem não ser reformados. Pode ir a Belém e filma o Edi. Mas já agora lembro-me de uma história. Ele vai a Belém. Já agora lembro-me de uma história por causa de imagens, de uma jornalista num canal, que não vou dizer qual é, que um dia chegou-se ao arquivo e pediu imagens de funcionários públicos em férias. Portanto, que eu imagino que não fosse fácil de encontrar. Esta era uma história sobre a qual a gente se ri imenso. Mas e sobre reformados, como digo, também não é muito fácil de encontrar. Mas arranjem lá outra coisa. Pá, é sempre o pessoal ali. O ministro, reformados em férias no Inatel, uma coisa qualquer. Mas praticar desporto. No Val do Jamor. Não sei que a gente se ofereça para sermos nós filmados. Pá, qualquer coisa. Na Foz, a passearem na Foz. Nós aqui os uma boa quatro. ilustração. Ou para nós aqui. Ou para nós. Ou para aqui 4 reformados. Bom, deixa-me avançar eu. Então se cobrássemos direitos ainda melhor. Pois, exatamente. Deixa-me avançar eu. A Ministra da Saúde veio assegurar, durante o colapso do INEM, que está em marcha um plano de recuperação da instituição. A velhinha comissão, como diz a própria Ana Sá Lopes no Público, é agora substituída por um plano. Não é? Antigamente era uma comissão, agora é um plano. Quando os políticos não sabem muito bem o que é que fazer, exatamente o que fazer. Pronto. É mais ou menos o mesmo que um levantamento, não é? Nestes momentos eu lembro-me sempre do professor Pardal, que é um distinto lente de gestão da Católica, que dizia que é de esperar o pior sempre que alguém pede um levantamento. Estás a ver? Que é, Fonseca, faz-me aí um levantamento. Não é? É porque a coisa não tem conserto. Bom, perante o lapso da secretária, o desacerto da ministra e a manifesta incapacidade do chefe de emergência médica para resolver o estado em que a coisa ficou, Montenegro teve a insensibilidade de informar os portugueses que, apesar dos problemas, há um país que pulula todos os dias. É verdade. A imagem é forte. O Primeiro-Ministro podia ter dito: há um país que brota, que se multiplica rapidamente e com abundância, mas de facto multiplicarmos-nos, e muito menos rapidamente e com abundância, é o que não fazemos, vai para décadas, não é? E que, dada a situação das maternidades, também não é hoje aconselhável. Convenhamos, pulular é muito mais intenso do que brotar. O que não se sabe, e este é o enigma, é se alguém já viu um país a pulular. Como é que será? Acreditar na realidade dos factos, uma coisa é certa: o INEM não pulula, nem brota, tampouco. Então avanço eu. Primeiro há uma coisa que nós não falámos hoje, mas hoje é o Dia Mundial da Televisão. Hoje quinta-feira. Não sabia. E realmente a televisão é a caixa que mudou o mundo, não há dúvida nenhuma. Havia muita coisa para falar. Sim, mas é um tema que estará sempre connosco. Mas o meu enigma é
como é que é possível a ministra ter chamado a tutela da inspeção das atividades em saúde e a do INEM e as secretárias de Estado ficarem em funções, ou não dizerem nada, ou acharem normal, ou não se demitirem, e portanto acho que é uma coisa um bocado surrealista, porque se lhe tinha atribuído aquela tutela e depois a tira quando as coisas correram mal, qualquer Fica coisa... tudo na mesma, não é? Portanto, É estranho. é um bocado surrealista, É um bocado surrealista. é um enigma. Luís Marques. Bom, não é propriamente um enigma, é dois lamentos. E sobre futebol. O primeiro, morreu o nosso colega Pedro Guerra, que foi diretor da Benfica TV. E é, no mínimo, lamentável que o Benfica não tenha feito nenhuma nota sobre isto. Andei à procura, vi nos jornais, alguém fez esta referência, eu andei à procura nos sites do Benfica e, de facto, não há lá nenhuma referência, tanto à morte do Pedro Guerra, que foi um grande benfiquista, eventualmente excessivo até. Sei que ele era muito amigo do Luís Filipe Vieira, que o protegeu, mas isso não justifica que o Benfica tanto o trate desta maneira, que ele merecia um pouco mais de reconhecimento. Depois, um outro lamento foi relativamente ao nosso selecionador, o espanhol Roberto Martínez, que teve a insensibilidade de não colocar a jogar no Portugal-Croácia, que não contava para nada, um miúdo chamado Giovanni Kenda, de origem guineense, que podia ficar para a história como o jogador mais jovem a estrear-se pela seleção, e tirar esta possibilidade ao miúdo, com as qualidades que ele tem e até pelas razões que acabei de referir, é absolutamente lamentável e condenável. E depois dos elogios que ele fez ao miúdo. As duas situações que refere são lamentáveis. Sem dúvida nenhuma. Bom, termina aqui mais uma sessão das Novas Crónicas da Idade Mídia, um programa de Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego, produção de Marina Duarte, desenho sonoro de António Fialho, cuidado técnico de Oscar Viana, imagem de Marta Michão. Novas Crónicas da Idade Mídia, sempre ao domingo, ao meio-dia e sempre que quiser, ao alcance de um clique. Até para a semana. Até para a semana.